queridos, nós queremos convidar você a adorar e a bendizer o nome do nosso Deus. Nós vamos começar cantando o hino de número 17, Deus seja louvado. Se você tiver binário aí na sua casa, onde você está, e puder cantar conosco, louvando e bendizendo assim o nome do Senhor, vamos cantar. Hino de número 17. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece, cantar não cesse o seu louvor, de todos seja sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Nós vamos orar nesse momento e queremos convidar você também a fechar seus olhos, a curvar sua fronte e entregar o seu coração diante do trono de Deus através da oração. Vamos orar. Ó Deus e Pai, nós te somos gratos pela dádiva da vida. Te somos gratos, ó Deus, porque temos conhecimento do Evangelho da Graça. Porque Teu Espírito Santo um dia nos chamou, Deus, das trevas para a maravilhosa luz. E nós te damos graças, ó Senhor, por aquilo que Tu és, um Deus grandioso, misericordioso, pleno de graça e misericórdia. Aceita, Senhor, o culto que a Ti prestamos, que os hinos, os cânticos, a leitura bíblica, a reflexão da Tua palavra, seja tudo para o louvor e para a Tua santa glória. E, ó Deus, aqueles queridos que estão nos seus lares e que estão adorando o Senhor junto conosco, que eles também possam sentir, ó Deus, a Tua presença, possam sentir o Espírito Santo tocando os nossos corações. Recebe, ó Deus, este culto, este louvor, em nome e por amor de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nosso eterno Salvador. Amém e amém. Nós vamos cantar um cântico que chama-se Jesus em Tua Presença. Cante conosco, ainda onde você está, e vamos então juntos adorar ao nosso Deus.
Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Orar e interceder ao Senhor, e queremos convidar você a fazer esta oração, mesmo aí onde você está, talvez com seus familiares, podendo até fazer uma oração em voz alta. Então, ore nesse momento. Nós vamos dar uns instantes para um momento de oração. Ore aí na sua casa, onde você está, e abre o seu coração diante de Deus. Senhor Deus e Pai, aqueles nossos irmãos, as pessoas que estão nos seus lares, orando nesse momento conosco, que as nossas orações, ó Pai querido,
cheguem diante do teu trono de graça. Aqueles, ó Deus, que pediram uma bênção especial do Senhor, aqueles que abriram seu coração, que o Senhor possa derramar bênçãos, chuvas de bênçãos sobre essas pessoas, sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Recebe, Senhor, a nossa intercessão, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém. Ele é exaltado. Vamos cantar nesse momento esse cântico. Ele é exaltado. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Continuando o culto de louvor e de adoração ao único Deus verdadeiro, Criador do céu, Criador da terra. Abramos a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler o verso 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma ênfase, daqueles que são chamados segundo
o seu propósito. Nesse momento, os irmãos e as pessoas que nos ouvem por esse canal, por esse meio de comunicação, sabem que coisas terríveis estão acontecendo. Coisas que muitas pessoas nunca viram. Aquele que hoje aqui vos fala também nunca viu. Ao conversar com pessoas de mais idade, nós percebemos que alguns falam coisas que passaram semelhantes, mas não iguais. Coisas que nos entristecem. Algumas coisas que ouvimos até nos revoltam, e sentimentos negativos tomam conta das pessoas, tomam conta das nossas mentes. Ouvimos a voz dos homens, ouvimos a sua insensatez e ficamos apreensivos e queremos que tudo volte ao normal. Esperamos com paciência aqueles que assim creem conosco, esperam com paciência em Deus. E isso que nós cremos firmemente. E cremos firmemente que o Senhor da história controla todas as coisas e faz tudo conforme a sua perfeita vontade. Quero nesse momento abraçar os irmãos que nos ouvem, abraçar você, minha irmã e minha irmã em Cristo, e dizer para você: tenha esperança, tenha fé. Conheço, meus queridos, homens e mulheres que estão vivendo há muito tempo, mas há muito tempo, em uma situação muito pior do que essa que nós estamos vivendo hoje. Uma situação terrível. Conheço pessoas que vivem sem saber, na pior situação que um ser humano pode viver. Conheço pessoas, meus queridos, que nunca ouviram a voz de Deus. Deus nunca os chamou. Essas pessoas vivem para si mesmas, estão presas na ilusão de uma vida carnal sem Deus. Essas pessoas vivem na pior situação que um ser humano pode viver. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Que Deus, na sua perfeita e longânima compaixão e vontade, possa chamar essas pessoas. Que Deus possa falar com elas e que eles possam ouvir a sua voz e possam, através desse chamado, fazer parte da perfeita vontade de Deus. Quero agora pedir ao Senhor que abra seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, porque Deus vai tirar você da pior situação que você pode viver, que é sem nunca tê-lo ouvido. Se um assunto, meus irmãos, amigos e ouvintes, se tem um assunto rico em grande quantidade na palavra de Deus, esse assunto é o chamado de Deus na vida das pessoas. Desde Gênesis até Apocalipse, Deus chama homens e Deus chama mulheres para si mesmo e chama essas pessoas para a vida, para o seu propósito, chama essas pessoas para o arrependimento, chama essas pessoas para a graça, para obras maravilhosas. E esse é um chamado irresistível para ficarmos lado a lado com o único Deus soberano
e verdadeiro. E sei que muitos que me ouvem agora e que já ouviram esse chamado têm solidamente no seu coração esse avivamento desse chamado, porque sabe que o Senhor os chamou, porque o Senhor fala com eles, porque o Senhor os trouxe da morte para a vida, e tem uma sólida convicção, como uma rocha encranhada nos altos montes, de que aquilo que ele ouviu é a voz de Deus. O Senhor fala com as pessoas, e você só de ouvir isso fica com o coração alegre e fica regozijado no Deus da sua salvação, porque em Jesus, o nosso Senhor, nós temos essa salvação pela graça. Ouçam a voz de Deus. Deus nos chama para uma nova vida. A vida velha e cheia de temor e de tristeza e de pânico fica para trás. Jesus, a vida nova, é Ele que está com você e em você, através do seu Espírito. Você é chamado diante dEle, perante Ele, com o propósito de ser declarado justo, tendo todos os seus pecados perdoados e liberto de qualquer julgamento ou condenação. E por isso, meus queridos, apesar de conhecer tantas pessoas que estão no pior ou na pior condição de um ser humano, que é de nunca ter ouvido a voz de Deus, eu também conheço pessoas que Deus chamou, graças a Deus, e que hoje, apesar de toda a dificuldade que estamos passando, essas pessoas que Deus chamou estão na melhor situação que o ser humano possa estar. Ele está dentro do chamado de Deus. Ele está perto do Senhor. Ele está na melhor situação que um ser humano pode estar. Pessoas chamadas por Deus transcendem os problemas dessa vida e deixam rastros que são eternos. Nós vemos na palavra de Deus exemplos grandiosos. Se eu for citar todos eles, ficaremos aqui por muito tempo. Vamos ver alguns deles. João Batista, chamado por Deus, já desde o ventre da sua mãe, estava cheio do Espírito Santo. E a Bíblia, em Lucas 1,15, diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Esse era João Batista. Este homem, chamado por Deus, preparou o caminho para o Senhor Jesus, e nos mostrou com muita audácia, com muita determinação, com muito vigor, que justificar-se diante de Deus e dos homens usando do senso de superioridade racial ou intelectual era hipocrisia, hipocrisia pura, e manda a todos que se arrependam. Esse foi um homem chamado por Deus e deixa rastros até hoje. Paulo, o nosso apóstolo, o apóstolo designado e chamado por Deus para pregar o Evangelho para mim e para você, para aqueles que não eram do povo escolhido de Israel. Esse homem, ele foi chamado para sofrer por amor a Cristo, e assim o fez. E por isso, por esse chamado, hoje nós estamos aqui conversando. Nós estamos aqui meditando na palavra do Senhor, falando sobre cartas que Paulo escreveu, um homem chamado por Deus. Jonas, o profeta, foi chamado por Deus, e foi dada uma ordem para ele, e ele resistiu.
Deus manda ele ir para um lugar, ele vai para outro. Mas, como o chamado de Deus é irresistível e é eficaz, ele ouviu. E por isso, uma cidade inteira não foi destruída. Porque Deus falou com ele. Ele ouviu a voz de Deus. Um dos maiores exemplos e que mais se aproxima de nós, que estamos hoje aqui falando e ouvindo, é o exemplo do chamado de Pedro. Pedro, o apóstolo. Pedro, o homem que andou com Cristo. E que primeiramente, quando ouviu o chamado dele, de Jesus, e que viveu momentos inesquecíveis com ele, ele ouve primeiramente e fala: vou seguir, porque esse é um profeta, vou segui-lo por isso. Mas esse chamado de Deus evoluiu na vida de Pedro, e mais um passo adiante, esse chamado o torna um pregador. Ele falava ousadamente a respeito de Cristo, a respeito do Senhor Jesus, e ele falava com autoridade, e falava e defendia Jesus. Mas teve um derradeiro chamado de Deus através de Cristo na vida do apóstolo. Jesus ressuscitado, diante do Pedro já arrependido, diante do Pedro que já teve o chamado de Deus na vida dele, Jesus o chama novamente, e por 3 vezes Jesus diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E a resposta de Jesus é o grande chamado de Pedro, porque Jesus mesmo responde, e insistentemente Pedro dizia: eu te amo, Senhor. Pedro já tinha vivido, ou pensava que já tinha vivido tudo com Jesus. Jesus responde a sua própria pergunta e diz assim: se tu me amas, então cuide de minhas ovelhas, cuide delas. Um chamado de Deus, um chamado de amor e por amor. O chamado de Deus nos dá tranquilidade. O chamado de Deus nos deixa em paz para viver e para morrer. O chamado de Deus nos faz esquecer das pandemias. O chamado de Deus nos faz enxergar a vida que é em Cristo. O chamado de Deus está acima de todos os problemas e das dificuldades que hoje nós enfrentamos. Se você é um chamado de Deus, que toca instrumentos, toque com toda a sua força, com toda a sua força. Você é chamado de Deus. Se você é chamado de Deus e prega a palavra, pregue com toda a ousadia, pregue com todo o amor. Se você é chamado de Deus e pastoreia, apacente as ovelhas. Se você tem o chamado de Deus e colocou dentro do seu coração grande misericórdia, então distribua os seus bens e faça o bem com toda liberalidade. Se você é chamado por Deus e Deus coloca no teu coração para que você ore, então interceda e faça isso incansavelmente. Se você é chamado e quer cuidar dos pequeninos, das crianças, cuide delas, faça isso com amor, elas são do Senhor. Se você é chamado, e assim como todo chamado de Deus é para o testemunho do Senhor Jesus, faça isso como Jesus fez, de forma sacrificial. Não importa o que você precise fazer para testemunhar a respeito de Cristo, seja você o sacrifício.
e faça. Em Apocalipse 17:14, eu gostaria de encerrar com essas palavras ditas lá no último livro da palavra de Deus. Você que é um chamado, diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, porque Ele é o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com Ele. Meu querido, você, chamado de Deus, está no melhor lugar que um homem pode estar. Se você ainda não ouviu a voz de Deus, ouça nessa noite. Ouça Deus falando. Abra o seu coração. Se entregue ao Senhor. Mude a sua vida. Esqueça todo o terror e se entregue ao único Deus vivo e verdadeiro. Que Deus assim abençoe a todos nós. Vamos, para encerrar o nosso culto, orar ao Senhor. Vamos orar por você, com você, porque certamente Deus falou ao teu coração. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma espada penetrante, que entra dentro de nós, que fala lá dentro, Senhor. Te agradecemos porque a tua palavra é vida, a tua palavra nos livra, a tua palavra nos lava. Nós te agradecemos, Senhor, porque no meio da angústia, da dificuldade, o Senhor está conosco, porque o Senhor está com a tua igreja, porque o Senhor está abençoando, porque o Senhor controla todas as coisas, porque o Senhor é Senhor da história. E mesmo no meio de toda a angústia de cada brasileiro, mesmo no meio da angústia de cada ser humano, o chamado do Senhor é superior a tudo isso, e nós queremos te ouvir, Senhor. Fala conosco no meio disso tudo, fala conosco, Senhor, porque nós queremos dar a nossa vida, nós queremos dar o nosso coração, nós queremos abraçar e andar lado a lado contigo, ó Pai. Abençoa esse povo que sofre, abençoa esse povo ansioso, abençoa esse povo que necessita de Ti, ó Pai. Tem compaixão de nós. Nós necessitamos, ó Deus, é do Senhor e de mais nada. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por você estar conosco. Fique firme aí. Outros cultos virão e Deus falará contigo. Que Deus te abençoe.